No mundo hoje em que a gente vive, num turbilhão de informações, nós às vezes precisamos de apenas algumas palavras para que nós possamos dirigir o nosso caminho, o nosso andar, e essa palavra é a palavra gratidão e perdão que nós acabamos de meditar aqui. E também, vocês receberam, ou não receberam, mas ali atrás nós temos esse bloquinho aqui, esse papel sobre as nossas metas e os nossos propósitos. E o povo de Deus, o povo cristão, é um povo que tem meta e propósito, amém? Obrigada. Você tem tuas metas e o teu propósito para 2023, sim ou não? Graças a Deus pelos que têm, porque muitos não têm. E existe uma palavra que diz assim, que se você está mirando, né, no nada, você vai acertar em cheio. Então, muitas vezes nós não estamos mirando em nada. Eu só quero descansar. Eu só quero ir para a praia e depois, ou viajar, e depois é que eu vou pensar o que eu vou fazer da minha vida. E eu quero dizer para você que já vai ser tarde demais, porque nós precisamos ser organizados, articulados, e nós já deveríamos estar pensando o que nós vamos fazer em 2023 há bastante tempo. Então, aqui está algo que você pode carregar com você. Você pode colocar hoje, quem sabe, você ainda não tem nenhuma meta, nenhum propósito, mas hoje o Senhor, o Espírito Santo, pode colocar no teu coração algumas coisas que você pode escrever aqui. Não muitas, poucas coisas, mas que você pode escrever aqui, que você pode guardar no meio da tua agenda, que você pode colocar lá no teu quarto de oração e orar sobre as tuas metas. Porque não adianta a gente só escrever e não orar sobre, para que o Espírito Santo venha vivificar. Então, isso é muito importante, porque as pessoas, elas querem, isso aí, pode estourar que é de Deus, esses barulhos aí são de Deus, aleluia. Se todos os fogos que o mundo estourasse fosse para liberar perdão, né, e para agradecer de coração, meu Deus, os anos e os ciclos seriam diferentes. Tá difícil agora pregar com pó de balão na boca, mas tudo bem. Glória a Deus. Duas coisas que eu quero dizer para vocês. Quando Deus nos criou, Ele nos criou como uma família e com um propósito. Então, para que eu venha falar da palavra que eu quero dizer nessa noite, que eu quero que você guarde no teu coração, é como se fosse uma família. A minha família só tem uma filha, que é a Helena. Então, eu preciso usar uma família que tenha mais filhos, né? Então, uma família diferente da minha, talvez, ou parecida com a minha também pode ser, mas aquela que tem mais filhos ilustra um pouquinho melhor. Então, numa família, qual que é a vontade do pai e da mãe para aquela família que tem uns 3 ou 4 filhos? A família da Rúbia, né? Tem dois. Né? Olhei para a Rúbia e me lembrei. A família, um pai e uma mãe que tem um ou mais filhos, e quem tem mais pode ver isso na especificidade, da particularidade de cada um. Os pais querem o melhor para os seus filhos, não é isso? Todos os pais querem, né, que os filhos se casem bem, que os filhos prosperem, que os filhos tenham saúde. É ou não é isso? Sim ou não? Sim. Mas o pai e a mãe, por conhecerem o filho, eles sabem que determinado filho dá para uma coisa. E o outro filho, com certeza, vai ter muito mais habilidade em outra área. Certo ou não? Quem tem mais filhos? Verdade. Então, com base nesse pensamento, eu quero que você olhe para a Bíblia hoje. Porque a Bíblia diz que Deus quer fazer todos prosperarem. Não é isso? Sim ou não? Sim. Deus quer curar todos. Sim ou não? Sim. Então, logo, a palavra de Deus é logos, que é a palavra de Deus falada. Então, Deus, quando Ele trouxe a palavra de Deus para nós, Ele declarou uma verdade sobre todos nós, sobre toda a humanidade. A vontade de Deus sobre toda a humanidade é salvar, curar, libertar, fazer as pessoas terem uma vida em abundância e não uma vida miserável. Mas por que, pastora, que isso não acontece na vida de todos? Então, veja bem, eu não vou entrar nas especificidades da obediência ou não de cada pessoa, do entregar ou não a vida para Jesus de cada pessoa.
mas eu vou estar falando dentro daquele que já entregou a vida para Jesus, dentro daquele que é cristão, que tem a fé. Porque esses são questionamentos que nós temos no final do ano. A gente olha assim e diz, puxa, aquele irmão foi abençoado esse ano. Aquele irmão prosperou. Nossa, aquele irmão tem uma saúde de ferro. E a minha saúde é male-male. Aquele irmão é alegre. Aquele irmão realiza sonhos. Aquele irmão está de vento em polpa. E o que acontece com a minha vida? Que as coisas para mim não acontecem. Será que esse nunca foi um questionamento que passou para você num término de um ciclo, ou quando a gente faz uma coisa que não é tão certa, que é se comparar com o outro, porque as comparações não são saudáveis, mas é natural do ser humano se comparar. Então entra para nós não somente a palavra logos, que é a palavra de Deus falada, que Deus lançou uma palavra sobre todos nós, mas Deus lançou também uma palavra que se chama palavra rema. E a palavra rema é uma palavra específica dada a uma pessoa específica em uma situação específica. Então, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela se divide em logos e rema. E muitos querem viver uma palavra específica dada a uma pessoa em uma situação específica que Deus deu para aquela pessoa. Tem gente querendo viver o rema dos outros. Diga misericórdia. Deus quer dar a você a tua palavra específica, a tua promessa específica. E eu quero que você entenda isso nessa noite. E eu vou usar um texto bem simples e conhecido de nós, que é o texto de Pedro. Eu tenho que cuidar a hora, né, irmãos? Senão dá virada. Eu estou aqui, né? Então, vamos lá, os irmãos me ajudem. Então, quando Pedro, ele encontra Jesus, e havia, naquela época, em Jerusalém, na Galileia, que à noite haviam fantasmas, principalmente quando havia tempestades no mar. Então, quando Pedro ele vê Jesus, eles ficam aterrorizados, apavorados, todos os discípulos. Por quê? Porque eles estavam pensando na crendice que era contada na Galileia, que só podia ser um fantasma que estava sobre as águas. Então, eles dizem, meu Deus, é um fantasma. E Jesus diz para Pedro, naquele momento, naquela tempestade específica, Deus diz para Pedro, não temas, Pedro. E Pedro diz para Jesus, se és tu, manda eu, Pedro, ir ter contigo sobre as águas. E então nós conhecemos a história. O que Pedro faz? Pedro pega e começa a andar por um determinado tempo em que a sua fé está alimentada. Pedro anda no rema de Deus, na palavra específica, na revelação específica para a sua vida. E a partir do momento em que a fé de Pedro, por algum vento, por alguma coisinha que ele deve ter visto, uma marolinha maior, sei lá o que Pedro viu, mas ele começou a sucumbir. Olha bem, Deus tem uma boa, perfeita e agradável vontade para cada um de nós. Amém? Essa é a palavra logos. Está sobre nós profetizado. Deus tem uma boa, perfeita e agradável vontade para que todos andemos nela. Mas Deus, em vários outros textos, nós vamos ver Paulo queria ir para Macedônia, foi impedido porque Deus tinha uma rema para ele. Uma palavra específica para Paulo naquele específico momento. Então, o que eu quero dizer para você, meu querido, que você precisa entender. Quando você se compara, ou quando você se questiona, ou quando você começa a afundar, você precisa entender que existe uma palavra logos, que é para todos, mas existe uma palavra rema. E em 2023 você tem que buscar a palavra rema de Deus para a tua vida, a palavra específica de Deus para a tua vida naquela determinada situação e nesse determinado ano que vai iniciar. Não viva apenas por aquilo que está revelado. Eu sei que Deus tem uma palavra, uma vontade boa, perfeita e agradável para mim.
então vai acontecer e tudo vai dar certo. Não é assim que funciona. Como que eu entendo e recebo a palavra rema, a palavra específica de Deus para a minha vida? Olhos frustrados, Jesus amado, quanta gratidão e frustração, aleluia. Como que eu busco? Será que eu busco assim? Ah, Deus, vem com o teu rema sobre mim. Não. Eu preciso ser uma pessoa que anda com Deus, que busca o Espírito Santo, para que eu venha entender aquilo que Deus tem para mim na especificidade. Eu não posso olhar para o outro e dizer, eu queria andar no que é do outro. Não, eu preciso buscar a vontade de Deus para mim. E dentro dessa vontade de Deus, queridos, que Deus tem para nós, nós precisamos dizer, Senhor, eu não quero mais me sujeitar a isso que eu estou vivendo, porque eu tenho vivido um evangelho superficial. E então, existe uma história na Coreia, que 3 jovens estavam muito avivadas e buscando muito a Deus. Veja como a gente precisa ter cuidado também. E ia acontecer na Coreia, estava uma grande pregadora lá, uma grande preletora, que fazia sinais, maravilhas, e elas queriam muito, todos os jovens daquela região da Coreia, eles queriam ir para aquele lugar, ver aquela pastora, aquela mulher de Deus pregar. Só que todos os barcos eram depois de um rio, e todos os barcos, as embarcações, já tinham atravessado, e não tinha mais como elas irem, elas perderam as embarcações lotaram e foram, e não tinha mais como. E 3 jovens moças olharam uma para as outras e disseram assim, vamos fazer o seguinte, se Pedro caminhou sobre as águas, e nós temos essa fé, nós vamos então caminhar sobre esse rio, e nós vamos lá nesse evento de jovens, e nós vamos participar desse evento maravilhoso e tremendo. Isso é lícito? Ter essa fé? É uma fé lícita? Sim ou não? Mas se Pedro caminhou, por que eu não posso caminhar? Né? Então, aquelas 3 jovens deram os primeiros passos para dentro daquele rio. E foram naquela fé. E foram naquela fé. E sabe o que aconteceu? Elas morreram. Porque Jesus, naquela ocasião, deu uma palavra específica para Pedro naquele momento específico. Então, às vezes, a gente olha para a palavra e diz assim, mas aos anjos dará ordem ao meu respeito, para que me guardem. Então, eu vou me lançar. Então, o que aconteceu com esse testemunho dessas 3 jovens que iam andar sobre as águas e ir no evento? Elas morreram. Houve um péssimo testemunho para o evangelho, saiu em todos os meios de comunicação, rádio, televisão, falando desses pastores loucos que fazem as pessoas ter uma fé, que é uma fé absurda, uma fé inconsistente. Foi um desfavor para o reino de Deus, porque tanto a tristeza da tragédia daquelas meninas terem perdido a vida, tanto o equívoco em relação àquilo que se tem por fé. Então, nós precisamos olhar para a nossa vida e não cometermos equívocos, porque às vezes o que Deus tem para uma pessoa não é o que Deus tem para a gente. Uns certos jovens, imbuídos de muita fé em fazer a obra de Deus, falaram ao pastor o seguinte, pastor, nós estamos saindo da igreja, porque nós temos com muita fé, e nós vamos fazer a obra de Deus, e nós vamos construir um templo lindo. E se foram, com base no testemunho do pastor Chu, que com $2.500 construiu uma igreja para mais de 2 milhões de pessoas. E eles foram. E um foi ao banco e emprestou 50 mil. O outro foi e tinha um crédito de $30 mil. E então, somando, eles tinham $80 mil. E lá eles foram edificar uma igreja, porque, com base no testemunho do Chu, eles disseram, não, se o Chu com 2.500, imagine que igreja que nós não vamos construir com $80 mil.
O que aconteceu? Pouco tempo depois, estavam lá falando para o pastor Chu. Pastor Chu, o que aconteceu? Nós fizemos tudo certo, conforme o pastor nos falou, conforme o pastor pregou e testemunhou. E agora nós não temos dinheiro para pagar os 80 mil. E o pastor falou, Deus não tem responsabilidade com vocês. Porque Deus deu para mim uma palavra rema, uma palavra específica que estava lançada sobre a minha vida. E vocês presumiram e foram e fizeram. Vocês estão entendendo os exemplos? Eu poderia citar muitos outros exemplos aqui. Mas Deus, Ele quer falar para você, nesse final de 2022, nesse início de 2023, Deus tem uma palavra específica para você, um direcionamento específico para você. E aí você às vezes olha, né, a multidão se esfriando, a multidão que não ora, a multidão que não busca a Deus. E aí você acha assim, não, eu vou com a multidão, porque, né, tá todo mundo fazendo. Não, o cristão, ele rema contra a maré. Não queira viver algo que Deus falou ou nem falou, mas seguir um curso que Deus não te deu. Então, em 2023, que você possa ter mais que a palavra Logos, mais que a Bíblia, e dizer, pastora, eu conheço a Bíblia, e a Bíblia diz para mim isso. Não, que você viva a palavra rema de Deus, porque é o que eu vou buscar para a minha vida. E eu quero compartilhar para vocês aquilo que arde no meu coração. Eu quero buscar o sonho que Deus tem especificamente para mim. E eu quero dizer para você que Deus tem um sonho específico para você. E só quem pode atrapalhar esse sonho específico na tua vida é você mesmo. E eu quero dizer, quando nós fazemos metas e propósitos, está no campo nosso, no nosso natural. Porque todos nós aqui, com a nossa força, inteligência e capacidade que Deus nos deu, temos sim o poder de executar todas as metas e projetos que nós colocarmos aqui. Sim ou não? Amém? Nós temos. Nós talvez não temos a disciplina, mas nós temos o poder. Porque quando nós nos imbuímos de boa vontade, nós nos imbuímos de fé, nós conseguimos fazer. Agora eu quero dizer para vocês, e dar o meu testemunho, que Deus, Ele faz mais do que cumprir metas e propósitos. Mas Deus é aquele que realiza sonhos. E sonhos não estão no campo do nosso natural realizar. Porque existem coisas que Deus dá na nossa mão, que pela nossa própria força intelectual e que pelo nosso próprio recurso, nós não teríamos poder e nem capacidade. Então, quando Deus entrega na nossa mão algo grande, algo maravilhoso, não é sonho e nem meta, não é propósito e nem meta, mas é os sonhos de Deus se tornando realidade na nossa vida. Será que para Pedro, aquilo, eu penso em Pedro, né? Foram poucos segundos, mas eu penso que Pedro sonhava com isso até o dia que ele era bem velhinho. E ele contava para os filhos e para os netos. Sabe que eu andei sobre as águas? E deviam dizer assim, meu Deus, o vovô Pedro está doido. Né? Porque foi um sonho. Talvez não é o teu sonho andar sobre as águas. Mas Pedro, para ele, se tornou um sonho andar sobre as águas. Eu não sei qual é a tua meta e o teu propósito. Mas eu quero dizer para você que meta e propósito vai ser fácil. Se você se disciplinar. Se você mortificar a carne. Se você comer menos, não para emagrecer. Porque quando a gente come demais, a gente pensa de menos. Então, às vezes, você até é magro. Mas você come demais. E se você come demais, independente se você é gordinho ou magrinho, você pensa de menos. Porque quando a gente está com o estômago cheio, a gente pensa menos. É ou não é, Karine? Graças a Deus está nutricionista aqui, né? Glória a Deus. Então é isso, queridos. Então que você seja... Por que eu quero falar de comida? Seja menos carnal. E seja mais espiritual. Porque às vezes a gente pensa assim, mas eu não vou no culto. Porque eu vou no churrasco. Tem hoje uma festa. Para quê? Para encher a pança. E aí quando a gente vive com a
cabeça cheia, a gente se torna menos espiritual. E é verdade Deus ter falado isso comigo. É verdade. Então, coma menos. Pense mais. Seja mais espiritual. Dê mais atenção não para os valores da mesa. Comer junto é muito bom. A gente pregou sobre isso esse ano, né, mulheres? Né? A experiência da mesa é inigualável, é maravilhoso, é de Deus. Deus está ali. Mas não é sobre isso que eu estou falando. É sobre comer todo o tempo. Aquela ansiedade que nos impede de fazer aquilo que precisamos fazer. Aquilo que o Espírito Santo quer falar. Às vezes o Espírito Santo quer falar aquela palavra rema. Mas você, em vez de ouvir a palavra rema, vai lá na cozinha. E aí o Espírito Santo está louco para que você permaneça lá, ó, esperando você permanecer mais na presença dele. É o que o pastor tem falado e se desgastado em falar aqui, que sem o Espírito Santo não vamos a lugar nenhum. E essa semana eu falava para ele, meu Deus, não falta isso, tá, já vamos levantar. Ele falava, eu falei, já imaginou quem será que se Jesus... Tem gente que nos visita hoje, mas a gente acredita no arrebatamento da igreja, tá? A gente pregou sobre o arrebatamento desse Natal. Eu falei, vai, e se Jesus voltar esse ano? Quero só ver quem que vai ser os crentes que vão fazer o Natal Aleluia ano que vem. Vão ser os novos convertidos. Diga misericórdia. Porque tudo, Deus fala, Deus é cirúrgico. Eu acho que não foi nem em vão que a gente fez um teatro de arrebatamento aqui no Natal Aleluia. Porque Deus quer falar, Deus quer ser preciso, Deus quer ser cirúrgico. Para ninguém chegar lá diante dele e dizer, mas eu falei. Falei através das artes, falei através das canções, falei através dos filmes, falei através do pastor, da pastora, do youtuber. Eu falei. E você não ouviu a minha voz. Então, que nós possamos ouvir não só o Logos, aquilo que está escancarado, mas que nós possamos ouvir a palavra rema da parte do Senhor. Amém? Vou chamar o Ministério do Louvor e vou orar com vocês por esse momento. E depois vou chamar o pastor para a gente fazer esse momento tão especial, que é esse momento desse clamor da virada, desse momento em que o Espírito Santo realmente vai falar ao nosso coração. Então, eu peço para vocês se colocar de pé novamente e orar, aleluia, comigo. Senhor, nós ouvimos aqui a Tua palavra, Senhor. Nós temos meditado aqui, Senhor, acerca daquilo que não deu certo, Pai. Acerca daquilo que nos entristeceu, e em 2023 nós vamos ter coisas assim. Porque no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, disse Jesus, porque eu venci o mundo. Então, Senhor amado, que o nosso coração possa estar preparado em 2023, assim como o Senhor nos preparou o ano todo de 2022, nos falando ao coração que não era de fora para dentro, mas era de dentro para fora, Senhor. Então, que cada um não se esqueça daquilo que já foi profetizado, daquilo que já foi a nós entregue pela palavra rema, que dirigiu as nossas vidas em 2022. Que não foi uma palavra logos, Pai, tão somente geral, Senhor, mas que foi a palavra rema, de dentro para fora, Senhor. Então, que nós possamos fluir, Senhor, no Teu Espírito, de dentro para fora, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, queridos? Vamos louvar o Senhor com uma canção. Tu és maravilhoso, Pai. Aleluia. Glória a Jesus. Oh, glória, Tu és lindo, Jesus. Tu és maravilhoso, Pai.
pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados. Declare: estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. quantos estão de pé aqui nessa noite? Pode dizer um glória a Deus? Perseguidos, mas não Aleluia. abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Aleluia! Quantos estão de pé aqui? Faltam 8 minutos para estarmos e permanecermos de pé até 2023. Aleluia! A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno! O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Aleluia! A perseguição não parou a igreja. Você pode aplaudir! O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. Vamos encher os céus de louvores! O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Quero chamar o pastor para vir aqui. Não caminhamos Pelo que vimos, pelo que vemos, oh, o que nos move é o que nós cremos. nação santa, você somos a igreja. Vivemos por fé, estamos de pé. Vai lá! Não caminhamos pelo que vemos, aleluia. O que nos move é o que nós cremos, aleluia. Somos a igreja, somos a igreja, vivemos com fé, estamos de pé, aleluia. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Pai. Vamos lá, faltam 5 minutos. A perseguição Não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar.
nós estamos aqui, Senhor, e declaramos, Pai, que somos o teu povo, somos a tua igreja, Pai. Estamos aqui reunidos, Pai, neste clamor, Pai, nesses últimos minutos, Pai, porque declaramos que somos a tua igreja e queremos buscar para o ano de 2023 a tua palavra específica para as nossas vidas, a tua palavra específica para a nossa comunidade, Igreja Batista da Paz, Senhor, que é o lugar onde nós temos caminhado, que é a nossa casa, Senhor, é onde temos a cobertura espiritual sobre as nossas vidas, onde nós temos os laços de amizade, de família, Senhor, e nada vai mudar isso, a menos que o nosso coração mude em relação a isso, Pai, mas que nós venhamos ficar firmes, que nós venhamos ficar de pé, diante da tua palavra e da tua vontade rema para as nossas vidas. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Vamos continuar orando, queridos, vamos. Deus, aleluia. Feche os teus olhos. Senhor meu Deus, obrigado por este privilégio de estarmos aqui em tua presença, te adorando, buscando a tua face, buscando o teu poder. Senhor amado, venha sobre nós com o teu Espírito Santo, abençoe as nossas vidas, traga, Senhor, a tua vida, ó Deus, e encha-nos da tua presença, Pai. Sem o Senhor nós não podemos fazer nada, e nesta noite nós queremos consagrar a nossa vida a ti, buscar a tua face e nos entregarmos a ti, Senhor, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Senhor amado, neste ano de 2023, nós queremos dizer ao Senhor: conta conosco, Pai Santo, conta conosco, conta com cada um de nós, ó Deus. Em nome de Jesus, vamos adorar o Senhor com mais uma música, meus irmãos. Aleluia. Quando faltar 30 segundos, vai aparecer aqui. Glória a Deus. Então adore de todo o teu coração. O Senhor está aqui, aleluia. Glória a Deus. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Tá lá a contagem, pessoal, vai profetizando. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. E agora? Fazendo todo medo 10, 9, desaparecer, 8, trazendo 7, sobre 6, mim um novo 5, amanhecer. 4, 3, 2, Eu quero viver Feliz Ano Novo! Feliz 2023! Quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, trazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Oh, aleluia. Espírito Santo. Glória a Deus. Cheguei basturi me cantar lá, mas cheguei anda lá manai. Espírito Santo. Santo, 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 adore a Deus. Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Oh, aleluia. Vem sobre a tua igreja, Espírito Santo. Vem sobre o teu povo, Espírito Santo.
incendeia a tua casa, incendeia a tua noiva, aleluia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, Senhor. incendeia. Casturiana, lavassude, canta, labaxeira, vianda, lamanai. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Isso aí, aleluia. Eu quero viver algo novo. Sim, Jesus. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo o medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Oh Jesus, tu és poderoso. Araiaga laba chega anda lamanai. Amém, irmãos. Vamos aplaudir ao Senhor, porque Ele é digno. Adore, adore a Deus, adore a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, nesse momento nós vamos adorar a Deus com o nosso dízimo, com a nossa oferta. Você que deseja consagrar o teu primeiro dízimo, a tua primeira oferta como adoração ao Senhor nesse ano de 2023, é a primícia. Vamos consagrar em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por esse privilégio de estarmos aqui em tua presença. Te agradeço pela tua bênção que está sobre nós, que está sobre esta igreja, que é real e verdadeira, porque o Senhor nos abençoa. Nós te agradecemos, Pai, e pedimos, ó Deus, consagre os dízimos, consagre as ofertas dos amados irmãos, porque nós queremos apresentar diante de Ti, Senhor, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Você que vai ofertar, traga adorando, aleluia, oh glória. Que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz. Adore ao Senhor. Teu sangue me salvou. Sim, Jesus. Minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Como é bom estar na presença do Senhor, aleluia. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Jesus. Aleluia. Amém, amada igreja. Que bênção. Glória a Deus. Entramos em 2023 na presença do Senhor. Glória a Deus, amém? Graças a Deus. Nesse momento nós vamos encerrar este culto. Eu sei que os irmãos estão com desejo de ficar mais na presença de Deus, mas nós podemos comungar mais um tempo na presença do Senhor aqui, conversando e compartilhando aquilo que o Senhor colocar no seu coração, amém? Glória a Deus. Feche os teus olhos, levante a tua mão em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor esteve conosco, ó Deus, em todo este ano de 2022, e agora o Senhor estará conosco neste ano de 2023, porque a tua palavra diz: até aqui nos ajudou o Senhor. Então nós sabemos que o Senhor continuará nos abençoando, nos protegendo e nos livrando. A tua boa mão está sobre nós, os teus olhos e o teu coração estão sobre os nossos lares, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa vida. Nada vai faltar. O Senhor vai nos dar a vitória, o Senhor vai nos abençoar, o Senhor vai nos dar êxito na nossa jornada, o Senhor será conosco todos os dias, porque o Senhor é fiel. E nós te agradecemos, ó Deus, por estes planos que colocamos diante de Ti, por esta folha que escrevemos, ó Deus, e pedimos a ajuda do Teu Santo Espírito.
doce amigo Espírito Santo, nos ajude. Esse é um pedido sincero e verdadeiro, Pai. Pedimos, ó Deus, nos ajude, ó Pai, a completarmos esta carreira, a levarmos a cabo, ó Deus, cada compromisso, Senhor, cada meta, cada propósito que temos escrevido. Senhor, precisamos da Tua bênção e do Teu milagre, e contamos contigo, Senhor. Senhor, reafirmamos, conta conosco, Senhor, conta comigo, Senhor, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, amém, amada igreja. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e ponha em ti a paz. Que assim seja, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Vamos em paz por este ano de 2023, em nome de Jesus, aleluia.